Em 29 de março de 1977, George de Mohrenschildt disse a um jornalista que sua amizade próxima com Lee Harvey Oswald foi uma missão atribuída pelo escritório da CIA em Dallas. O Congresso enviou um investigador para tomar um depoimento. Quando ele chegou à casa, a família de George disse que ele não estava em casa. Mas ele estava. Ele estava em seu quarto, morto por um tiro de espingarda, que ninguém ouviu. Mas a história não começa em 1977, e não começa em Dallas. Ela começa em 1952, em uma mansão no Maine, onde as famílias mais ricas dos Estados Unidos realizaram uma sessão espírita, e 9 pessoas foram escolhidas por deuses antigos para mudar o mundo. E em 22 de novembro de 1963, ela foi lá. Em 1948, a Guerra Fria ficou estranha. Houve a corrida espacial, a corrida armamentista e a corrida psíquica. Boatos vindos de Moscou diziam que cientistas soviéticos estavam testando telepatia em laboratórios. Se a mente pudesse ser uma arma, a inteligência americana queria uma. Mas havia um problema. Nenhum cientista respeitável queria se envolver com o assunto, e o Congresso nunca financiaria sessões espíritas, pelo menos não publicamente. A corrida psíquica precisava de um homem disposto a apostar sua carreira nisso. Esse homem era um médico de 30 anos, de Chicago, chamado Andrija Puharich. O exército bancou os estudos de medicina de Andrija Puharich na Northwestern durante a guerra. Enquanto ainda era estudante, Puharich publicou uma teoria da qual seus colegas não queriam nem chegar perto. Ele acreditava que o cérebro humano era um rádio. Os neurônios não apenas disparavam, eles transmitiam. E tudo o que podia transmitir também podia receber. Se ele estivesse certo, a telepatia não era mágica, era biologia. E Andrija Puharich queria provar isso. Ele alugou uma mansão de 45 cômodos em Glen Cove, Maine, e começou a construir. Ele transformou um dos cômodos em uma gaiola de Faraday, uma câmara envolta em tela de cobre que bloqueia ondas de rádio e eletricidade. Se o cérebro é um rádio, você o testa como um rádio. Coloque o médium dentro de uma sala que nenhum sinal pode penetrar e veja o que ainda consegue passar. Ele chamou o projeto de Fundação da Távola Redonda de Eletrobiologia. Assim, o programa tinha um nome, uma instalação e um protocolo de testes. A única coisa que faltava a Andrija Puharich era dinheiro. Ele precisava de financiamento privado. Financiamento privado. Isso me lembra... Eu preciso lançar minha campanha no Kickstarter para minha vasectomia. Por quê, cara? Você quer que eu mande o gato te comer? Níveis de recompensa. Níveis de recompensa. Por $10, você pode segurar uma câmera. Por $50, você pode segurar uma tesoura. Por 100, você pode me segurar. Eu te dou 500, pra nunca mais falar sobre isso. 200. Fechado. O primeiro cheque veio de Alice Astor Bouverie. O pai dela era o homem mais rico do Titanic. Ele afundou com o navio em 1912, e Alice herdou uma fortuna e uma obsessão com a vida após a morte. Depois disso, a lista de doadores parecia um verdadeiro quem é quem da riqueza e do poder americanos. Magnatas dos negócios, herdeiras e, claro, políticos. Henry Wallace, ex-vice-presidente de Franklin Roosevelt, também fez uma doação. Essas pessoas faziam parte de conselho de administração, aconselhavam a Casa Branca e tinham algumas ligações com o OSS, que depois se tornou a CIA. Puharich testou médiuns e clarividentes de todo mundo, e a maioria deles o decepcionou. Então o filósofo indiano D.G. Vinod pegou o dedo anelar direito de Puharich, segurou por 1 minuto e assobiou suavemente. Eu segurei o dedo do cara por 1 minuto inteiro. Puxe meu dedo, é uma coisa de 2 segundos. Se durar mais que isso, já é namoro. Isso. Não foi isso que aconteceu. Ele puxou o dedo dele e ouviu um assobio dizendo, olá! Vinod passou a próxima hora escrevendo eventos privados da vida de Puharich com riqueza de detalhes. A mesa redonda estava agora em funcionamento. E na véspera de Ano Novo de 1952, Vinod se deitou dentro da sala de testes. Às 9 horas, Vinod começou a falar. Era a voz de Vinod, mas as palavras não eram dele. As palavras vinham de 9 antigos deuses egípcios, e Puharich gravou tudo. A voz era lenta e deliberada, nada parecida com a de Vinod. Nós somos 9 princípios, forças principais, personalidades, se preferir. A voz se autodenominou a Grande Eneada, os 9 deuses de Heliópolis adorados no Egito por 3.000 anos antes de Cristo. E eles disseram que não eram um mito. Eles eram reais e físicos, e não eram deuses. Eles eram mentes alienígenas em uma nave espacial observando a Terra. Os 9 disseram que controlavam o universo e guiavam toda a história humana, mas agiam por influência, não por milagres. Uma pessoa conheceu alguém no momento certo. Uma porta se abriu. Uma decisão parecia comum até anos depois, quando o padrão ficou visível. Vinod saiu do transe sem nenhuma lembrança do que aconteceu, mas Puharich tinha dezenas de páginas de anotações, incluindo equações de física que não faziam sentido, pelo menos para ele. Mas ele não teve muito tempo para estudar suas anotações, porque 6 semanas depois, o exército dos Estados Unidos convocou Puharich de volta ao serviço ativo. Ele foi para o Arsenal de Edgewood, em Maryland, onde os militares testavam hipnose, LSD e mescalina em soldados.
As ordens dele eram encontrar uma droga que aumentasse a percepção extrasensorial, pesquisa psíquica e controle da mente, financiados pelos militares dos Estados Unidos. Naquele verão, ele voltou para Maine de licença. E em 27 de junho de 1953, sob a lua cheia, ele reuniu 9 pessoas na mansão, uma para cada um dos 9 deuses. E ele escolheu essas pessoas cuidadosamente. 8 eram ricas e bem relacionadas. Puharish reservou para si a cadeira daquela noite. Vinod sentou-se no meio. À meia-noite, os 9 retornaram, e desta vez vieram com uma missão. Disseram que as 9 pessoas à mesa foram escolhidas para transformar a civilização humana. Eles não respondiam a nenhuma religião ou governo. Eles respondiam a algo muito mais antigo e muito mais poderoso. Então os fios de algodão apareceram. 9 fios no chão, a 1 metro de Vinod. Ninguém viu de onde eles vieram. Eles deveriam ter verificado o umbigo dele. De quem? Do mágico. Qual é o nome dele, Gonad? Vinod. Rimrod. Vinod. Seja o que for, ainda aposto no umbigo. Havia um fio para cada pessoa na mesa, idêntico ao fio sagrado que os brahmanes hindus recebem na iniciação. Os 9 escolhidos pegaram os fios e aceitaram a tarefa. Ninguém fora daquela sala acreditaria em uma palavra disso. Puharish mal acreditava. Mas 3 anos depois, um estranho a cerca de 1.600 quilômetros de distância lhe enviou uma carta que provava que os 9 eram reais. Após a sessão, Vinod voltou para a Índia e os 9 ficaram em silêncio. Quando o dinheiro acabou, Puharish foi ao México em busca de cogumelos sagrados para expandir sua mente. O clássico retiro de bem-estar. Meu tio Irving fez a mesma viagem em 74. Saiu como contador e voltou como aquele cara do pau de chuva. Ainda consigo sentir o cheiro de patchouli. E vou te dizer, o tio Irving ficou horrível usando aquele aquário na cabeça. No hotel, o quarto de Puharish foi dado por engano a um casal americano de Michigan, o Dr. Charles Loghead e sua esposa. Puharish os conheceu. Loghead disse que eles eram contatados. Inteligências espaciais falavam através deles. Era o tipo de gente de que Puharish gostava, então eles continuaram em contato. Um mês depois que Puharish voltou para casa, chegou uma carta de Loghead. Ela descrevia um jovem contatado do Arizona, George Hunt Williamson. Sem ligação com Maine, sem ligação com Puharish. Ele nunca tinha ouvido falar da mesa redonda. Mas de alguma forma, Williamson recebeu a mesma transmissão dos 9, nas mesmas noites, em 1952 e 1953. Puharish ainda tinha suas dúvidas, mas então chegou à última página. A carta continha a transformação de Einstein-Lorentz, a equação da física que descreve como o tempo e o espaço se distorcem perto da velocidade da luz. Puharish reconheceu isso. Os 9 falaram a mesma equação através de Vinod. Ninguém fora daquela sala de cobre poderia saber disso. Os 9 transmitiram a mesma mensagem para 2 receptores separados por 1000 milhas, através de pessoas que nunca se encontraram. Depois disso, Puharish parou de duvidar. Ele passou o resto da vida seguindo as instruções daquela sala. Mas os 9 ficaram em silêncio. Puharish procurou outro canal, mas todo médium que ele testou não teve sucesso. Foram necessários 15 anos, mas os 9 finalmente encontraram um receptáculo digno de transmitir sua mensagem. Um paraquedista israelense de 24 anos que conseguia entortar colheres com a mente. A ligação veio de Israel. Uri Geller afirmava que podia ler mentes e influenciar eventos. Ele dizia que conseguia entortar metal e parar relógios. Puharish ficou cético, mas as testemunhas diziam que Geller era de verdade. Então Puharish voou para Tel Aviv para vê-lo em ação. Logo depois, os 2 estavam em um avião para a América. Em sua propriedade em Ossining, Nova York, Puharish iniciou a Operação Lab 9. Ele construiu outra gaiola de Faraday, tinha um novo médium e, mais uma vez, pediu para falar com os deuses astronautas antigos. E desta vez, eles responderam. Mas uma voz diferente se manifestou através de Geller. Ela se autodenominava Spectra, uma superinteligência a bordo de uma nave espacial a 53 mil anos-luz de distância. Ainda eram os 9, mas usando um novo nome, e agora tinham novas instruções. Para completar essa nova missão, Puharish sabia que precisava de ajuda. Então levou Geller ao Stanford Research Institute, na Califórnia, o infame SRI. 2 físicos, Russell Targ e Harold Puthoff, também estavam experimentando com paranormais, especificamente com praticantes de visão remota. O SRI estava recrutando e treinando pessoas que conseguiam projetar sua consciência para qualquer lugar da Terra e além. Alguns dos seus sujeitos mais talentosos conseguiam até enxergar através do tempo. Os primeiros experimentos eram mais fáceis do que enviar sua consciência para Marte. O participante recebia um envelope lacrado e era solicitado a desenhar o que havia dentro. Os experimentos eram conduzidos em uma sala blindada, semelhante a uma gaiola de Faraday. Durante 7 dias em agosto de 1973, Uri Geller fez desenho após desenho. Um dos envelopes continha uma imagem de uvas, 24 delas. Geller desenhou 24 uvas.
Outra imagem era do Sistema Solar. Geller desenhou isso também. Uri Geller acertou 10 seguidas. Probabilidades impossíveis, testemunhadas por cientistas treinados. Em outubro de 1974, Targ e Puthoff publicaram seus experimentos na revista Nature. Essa revista, altamente respeitada e revisada por pares, publicou evidências de que mentes podiam enxergar através de paredes. A CIA percebeu. Eles lançaram um programa secreto que acabou se tornando o Stargate. Por mais de 20 anos, o Stargate treinou os espiões psíquicos da CIA. E de volta ao Laboratório 9, a lista de convidados cresceu. Cientistas do SRI, elites ricas, políticos e até mesmo membros da nobreza europeia apareceram usando nomes falsos. E um desses membros da elite rica era o empresário britânico John Whitmore. Whitmore ficou tão impressionado com Purraris que quis fazer um filme sobre os 9. Então eles trouxeram um roteirista de TV de outro mundo, Gene Roddenberry. Gene Roddenberry não ficou impressionado. Ele achava que os médiuns estavam inventando tudo. Mas algo deve ter ficado na cabeça dele. Porque anos depois, em Deep Space Nine, há um personagem chamado Vinod. O episódio é sobre um líder de seita que é protegido por um pequeno círculo interno. Segunda temporada, episódio 15. Paraíso. A líder da seita bloqueia toda a tecnologia de todos para que ninguém possa deixar o planeta. Você sabe o número do episódio? Humana, eu já vi todos os episódios de Jornada nas Estrelas, exceto aquele em que eles caçaram a baleia. Jornada nas Estrelas entrou por um caminho sombrio e eu não consegui acompanhar. Se Purraris era ou não um líder de seita, pode ser debatido, mas ele tinha um círculo interno, e eles continuavam recebendo instruções dos 9. Preparar a humanidade, colocar as pessoas certas nas posições certas. A transformação está chegando. Uma das integrantes do círculo interno era Ruth Forbes Payne Young. Sim, daquela família Forbes. Ela também era bisneta de Ralph Waldo Emerson. O marido dela, Arthur Young, fez sua própria fortuna quando inventou o helicóptero Bell. Em fevereiro de 1963, o filho deles, Michael Payne, estava em um jantar com sua esposa, que também se chamava Ruth. Naquela festa, eles se tornaram amigos de uma dona de casa russa, que falava quase nada de inglês, Marina Oswald. Os Payne não sabiam disso na época, mas 7 meses depois, o marido de Marina estaria rondando a garagem deles, escondendo um rifle. Antes que o jantar pudesse acontecer, alguém teve que trazer Marina Oswald para aquela sala. No verão de 1962, Lee Harvey Oswald voltou ao Texas com uma esposa russa, uma filha ainda bebê e um problema. Ele passou quase 3 anos da União Soviética e anunciou que queria renunciar à cidadania americana. E então mudou de ideia. A comunidade de língua russa em Dallas ajudou a família no começo, mas Oswald os cansou com seu temperamento e sua política. Um a um, eles se afastaram. Mas não George de Mohrenschildt. Ele era um aristocrata nascido na Rússia que se tornou um empresário do petróleo no Texas. Ele circulava nos mesmos círculos sociais e diplomáticos da elite que os Drexels, os Morgans, os Bouviers e os Kennedys. Ele também tinha amigos no governo dos Estados Unidos, especificamente na comunidade de inteligência. J. Walton Moore era um agente da divisão de contatos domésticos da CIA. Eles coletavam informações sobre americanos no exterior. Após cada viagem ao exterior, George se sentava com Moore e contava o que tinha visto. Em 1962, Moore trouxe para ele uma missão. Um ex-fuzileiro naval morando em Fort Worth, recém-chegado da União Soviética, ele era perfeito para o trabalho. Ele cresceu em Minsk e Oswald tinha morado em Minsk por anos. De todos os homens em Dallas, só um podia sentar de frente para Lee Oswald e conversar sobre a Avenida Lenin indo até a Praça da Vitória, sobre o rio, sobre o cheiro de pipoca no circo. George estava realmente ansioso para conversar com alguém de sua cidade natal, mas ele não arriscaria seus negócios ou sua reputação. Moore disse que ambos ficariam bem. Na verdade, havia um lucrativo contrato de petróleo no Haiti que poderia cair em suas mãos se ele ajudasse a agência. Então, George de Mohrenschildt, com ordens recém-recebidas para fazer um novo amigo, dirigiu até Fort Worth. E por cerca de 6 meses, ele comandou a vida de Oswald. Levava ele para entrevistas de emprego, ajudou a família a encontrar moradia. Ele até intervinha nas discussões quando Lee ficava violento. E Lee ouvia George. No papel, a amizade não fazia sentido. George de Mohrenschildt jantava com senadores e executivos do setor de petróleo. Lee Oswald trabalhava em uma fábrica e lia Marx durante o almoço. Mas a amizade era real. George gostava dele. Ele dizia às pessoas que sentia pena de Lee. Ele era inteligente, amargo, estava metido em algo maior do que podia controlar. Ele ficou próximo até 22 de fevereiro de 1963, quando levou os Oswalds a uma pequena festa em Dallas. Uma das convidadas era Ruth Payne, uma mãe separada que estudava russo. Marina precisava de alguém para conversar, e Ruth queria alguém para praticar. No final da noite, elas trocaram números de telefone. Naquela primavera, George de Mohrenschildt partiu para o Haiti e nunca mais viu Lee Harvey Oswald. Mas ele não precisava, sua missão estava completa. O homem da CIA em Dallas fez uma apresentação, e foi a única que importava. A única coisa que restava fazer agora era esperar e assistir a história se desenrolar. O rifle teve origem em um armazém de vendas por correspondência em Chicago.
terminou em uma garagem em Irving, Texas, enrolado em um cobertor, escondido atrás de equipamentos de acampamento. Entre esses dois pontos, uma cadeia de apresentações passou por uma família. Ruth Payne estava separada do marido, Michael, que ainda pagava a hipoteca da casa em Irving. Michael trabalhava como engenheiro de pesquisa na Bell Helicopter, em Fort Worth. Ele também tinha uma autorização de segurança. Sua mãe era Ruth Forbes Payne Young, a mulher que aceitou um fio de algodão em uma sessão espírita no Maine. Seu padrasto era Arthur Young, o homem que projetou o helicóptero Bell e assinava os cheques para as pesquisas de Puharich. Em setembro de 1963, Ruth Payne arrumou sua perua e dirigiu para o leste em uma viagem de 2 semanas para visitar a família. Uma de suas paradas foi a casa de sua irmã Sylvia, em Falls Church, Virgínia. Falls Church fica ao lado de Langley, e Sylvia trabalhava para a CIA. Depois, Ruth desceu para o sul, até Nova Orleans, onde a família Oswald estava se desfazendo. Lee estava desempregado, e Marina estava grávida do segundo filho. Ruth fez uma proposta para ela. Venha morar comigo em Irving até o bebê nascer. Marina aceitou e se mudou de vez, mas Lee ficou para trás. Ele só aparecia nos fins de semana. Naquele outono, ele não tinha quase nada. Sua esposa e filho se mudaram. Ele morava em um quarto alugado. Estava quase sem dinheiro. A única coisa que ele possuía estava enrolada em um cobertor na garagem dos Payne, em Irving. Michael Payne achava que era equipamento de acampamento. Em outubro, Lee precisava de trabalho. Ruth fez algumas ligações e ajudou Lee a conseguir um emprego como auxiliar de almoxarifada em Dallas. Seu primeiro dia no Texas School Book Depository foi em 16 de outubro. Naquela mesma manhã, ele recebeu uma oferta de emprego em uma companhia aérea. Trabalho melhor, salário melhor. Ele manteve o emprego no almoxarifado da Dealey Plaza. Quando Kennedy veio a Dallas para uma carreata, seu trajeto era desconhecido do público até 19 de novembro. Lee Oswald já estava no depósito há mais de um mês. Na noite de quinta-feira, 21 de novembro, Oswald foi para Irving um dia antes do habitual. Marina ficou surpresa, e não de um jeito bom. Ele brincou com suas filhas do lado de fora até escurecer. Então, 3 vezes naquela noite, Lee implorou para que ela voltasse para Dallas. Ela disse não, 3 vezes. Ele foi dormir irritado. De manhã, ele pediu um beijo a ela, e ela virou o rosto. Então, Lee Harvey Oswald se foi. Ele deixou sua aliança de casamento na cômoda, e ele nunca tirava aquela aliança, nem em 2 anos e meio de casamento. Ele deixou $170 em dinheiro, quase tudo que tinha. Ele não deixou nenhum bilhete. Ele entrou no trabalho carregando um pacote longo de papel. Um colega de trabalho perguntou o que tinha dentro. Varões de cortina. Oswald disse que eram varões de cortina. Não eram varões de cortina. Às 12h29 do dia 22 de novembro de 1963, a carreata presidencial virou da Houston para Elm Street, na Dealey Plaza. Kennedy estava sentado na parte de trás de um Lincoln conversível, esperando. Às 12h30, os tiros foram disparados. 3 disparos. Kennedy tombou. O governador Connally desabou no assento à sua frente. A limusine correu para o Hospital Parkland, onde os médicos declararam o presidente morto há 1 hora. No 6º andar do depósito, a polícia encontrou 3 cápsulas deflagradas, uma caixa de papelão perto da janela e um saco longo de papel vazio. E escondido perto da escada, um rifle Carcano 6,5 de ferrolho, que foi rastreado diretamente até Lee Harvey Oswald. E você já conhece o resto da história. 45 minutos depois, o policial J.G. Tippit foi morto a tiros em uma calçada em Oak Cliff. A polícia prendeu Oswald no Texas Theater. 2 dias depois, no porão da sede da polícia de Dallas, um dono de clube de striptease chamado Jack Ruby saiu da multidão e atirou em Oswald ao vivo na televisão. Oswald morreu no Hospital Parkland. Não houve julgamento, nem contraditório, nenhuma palavra de testemunha de Oswald, mas não precisava. Ele era o atirador solitário, e foi assim que tudo terminou. Mas um presidente assassinado e um suspeito assassinado deixaram o país cheio de perguntas. Então, 7 dias depois de Dallas, o presidente Lyndon Johnson nomeou uma comissão de 7 homens para responder a essas perguntas, presidida pelo presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, Earl Warren. A imprensa a chamou de Comissão Warren. Durante 10 meses, a comissão ouviu o depoimento de centenas de testemunhas. Em setembro de 1964, publicou sua resposta, um relatório de 888 páginas, respaldado por 26 volumes de evidências e uma conclusão. Lee Harvey Oswald agiu sozinho. Caso encerrado, oficialmente. Exceto que o caso nunca foi encerrado para o povo americano. Pelo contrário, as perguntas ficaram cada vez mais insistentes. Em poucos anos, a maioria dos americanos não acreditava na versão oficial, e as pessoas passaram décadas investigando detalhes que a comissão ignorou. O que eles descobriram sempre levava de volta a uma casa, a de Michael e Ruth Payne. Marina morava com os Paynes. Oswald estava lá todo fim de semana.
Ele esteve lá na noite anterior ao assassinato. A arma do crime estava na casa deles. Ninguém era mais próximo da família Oswald do que os Paynes. Ruth Payne se tornou a testemunha civil mais valiosa da comissão. Ela testemunhou por mais tempo do que quase qualquer pessoa, e ela serviu de intérprete para Marina, que ainda falava muito pouco inglês. As traduções dela foram a espinha dorsal da versão oficial sobre quem era Lee Oswald e o que ele pretendia fazer naquele dia. As fotos no quintal, Oswald posando com o rifle e seus jornais marxistas, elas saíram da garagem de Ruth Payne, junto com o restante dos pertences da família. O rifle saiu daquela mesma garagem. E também saiu de lá um elemento de prova sobre a qual quase ninguém fala. Quando a polícia de Dallas revistou a casa dos Payne, o detetive Gus Rose encontrou uma câmera Minox carregada com filme na bolsa de Oswald. Uma Minox é uma câmera espiã alemã, pequena o suficiente para caber na palma da sua mão. Agências de inteligência adoravam essas câmeras. Funcionários de armazém não podiam comprá-las. A câmera foi fotografada e incluída no inventário da polícia. Então, a câmera desapareceu. Mas algo apareceu no inventário da FBI, um fotômetro Minox. 3 vezes o FBI pediu para Gus Rose alterar a documentação, trocando câmera por fotômetro. Rose recusou todas as vezes e testemunhou sobre tudo isso sob juramento. Repórteres perguntaram por que o Departamento de Polícia de Dallas disse câmera e o FBI disse fotômetro. Não havia uma boa resposta. Então, J. Edgar Hoover enviou ordens para o escritório de Dallas. Encontrem essa câmera. E no dia seguinte, alguém encontrou. Michael Payne. No dia seguinte, Michael Payne entregou ao FBI uma microcâmera Minox. Ele disse que era dele e que estava na garagem o tempo todo, dentro de uma lata de café. Michael disse que a polícia não se interessou por uma câmera espiã encontrada em uma casa ocupada pela esposa russa de um desertor. Essa câmera espiã estava em uma lata de café, claro, e bem ao lado do microfilme, num açucareiro, e do cianeto em um porta-temperos. E o número de série da câmera de Michael tinha 5 dígitos. A Minox Corporation disse que as câmeras deles tinham 6 dígitos, e o número de série é importante. É assim que a Minox pode rastrear a data de fabricação e a origem de uma câmera. Um número de 5 dígitos a torna impossível de rastrear. A comissão Warren manteve os Payne sob juramento por dias. Ninguém fez uma pergunta sequer sobre essa câmera. O rifle, as fotos, as traduções, a câmera espiã e o emprego que colocou Oswald naquela janela. Cada uma dessas coisas passou pela casa de Ruth Payne. Até a mãe de Oswald disse que acreditava que tanto Marina quanto Ruth Payne estavam envolvidas. De alguma forma, a família no centro das evidências nunca foi tratada como parte do caso. E aqui está o ponto. O FBI já estava de olho nos Payne. 2 vezes, nas semanas antes do assassinato, um agente apareceu por lá. Ele estava monitorando a esposa do desertor que morava ali. O FBI já tinha um arquivo aberto sobre Lee Harvey Oswald antes mesmo de um único tiro ser disparado. Então, quando os tiros aconteceram, toda a linha telefônica ligada ao mundo de Oswald passou a ser monitorada, e o FBI começou a escutar. Na tarde do assassinato, Michael Payne ligou para Ruth do trabalho. Ele disse que tinha certeza de que Oswald matou o presidente, mas não achava que Oswald fosse o responsável. E então veio a próxima frase. Nós 2 sabemos quem é o responsável pelo assassinato. Quando os advogados da comissão perguntaram ao Michael sobre isso, ele negou ter dito. E a ligação nunca apareceu no relatório Warren. Ela foi reduzida a algumas frases em um arquivo do FBI chamado Documento da Comissão 206. E nesse arquivo, a fonte foi ocultada. Os nomes das pessoas na ligação foram ocultados. Apenas uma voz masculina e uma voz feminina. Os números de telefone não foram identificados. Por mais de uma década, nós 2 sabemos quem foi o responsável. Essa citação só existia naquele relatório enterrado. Quando os arquivos foram abertos na década de 1970, foi revelado que, na verdade, eram Michael e Ruth Payne naquela ligação. Outra coisa estava faltando no relatório Warren. Em todos os 26 volumes, todas as 888 páginas, o Harriet, a mesa redonda e os 9 não apareceram uma única vez, mas deveriam ter aparecido. O mundo das sessões espíritas estava mais próximo da comissão do que qualquer um sabia. Um dos 7 comissários era o ex-diretor da CIA e vilão recorrente neste canal, Allen Dulles. Dulles não deveria estar naquela comissão por alguns motivos. Primeiro, Kennedy o demitiu. Após a Baía dos Porcos, Kennedy disse que queria, abre aspas, despedaçar a CIA em 1000 pedaços e espalhá-la ao vento. Ele acreditava que Dulles queria arrastar os Estados Unidos para uma guerra com Cuba, o que eles tentaram várias vezes. Então, Dulles estava fora. E tem outro motivo pelo qual Dulles não deveria estar na comissão. Ele tinha um segredo. Durante a guerra, ele comandou uma espiã na Suíça, Mary Bancroft. Ela era sua agente e também sua amante. E por mais de 40 anos, a melhor amiga de Mary Bancroft foi Ruth Forbes Payne Young. Elas viajavam juntas, elas passavam férias juntas. Espera.
A melhor amiga da namorada espiã do comissário é a mulher da sessão espírita cujo filho tinha o rifle na garagem dele. Esses são os fatos. Já vi enredos mais bem amarrados em dramas verticais. Você assiste a esses dramas? Prazer culposo. O jeita-se que venham. Enquanto Dulles fazia parte da comissão, Bancroft escreveu uma carta para ele, lembrando-o de como ela conhecia bem a mãe de Michael Payne. Essa carta também não estava no relatório. Ela foi encontrada 40 anos depois. O homem que Kennedy demitiu tinha os arquivos sobre a família que abrigou esse assassino, os arquivos sobre a família da melhor amiga da amante dele. E, 14 anos depois, alguém começou a queimar os arquivos. Em 5 de setembro de 1976, George de Mohrenschildt escreveu uma carta ao diretor da CIA implorando por ajuda. Ele disse que vigilantes cercavam sua família. O telefone deles estava grampeado. Eles eram seguidos por toda parte. Ou o FBI está envolvido nisso, ou eles não querem aceitar minhas reclamações. Estamos sendo levados à loucura por essa situação. Tentei escrever de forma tola e sem sucesso sobre Lee Harvey Oswald e devo ter irritado muita gente. Eu não sei. Mas punir um homem idoso como eu e minha esposa, que é muito nervosa e doente, é realmente demais. Você poderia fazer algo para tirar esse cerco de cima de nós? O diretor leu a carta e reconheceu o nome. O colega de quarto dele no colégio preparatório era sobrinho de DeMorne Schultz. E na própria agenda de DeMorne Schultz havia uma anotação de um velho amigo. Bush. George H. W. Poppe. O diretor da CIA era George Bush. A equipe de Bush perguntou o quanto ele conhecia o escritor. Bush disse que conhecia o homem desde a década de 1940. Depois, em um memorando, ele acrescentou uma frase estranha. Eu conheço esse homem, de Mohrenschildt. Não me lembro do papel dele em tudo isso. Eu não me lembro se ele é político. Eu lembro vividamente, mas não até que eu tenha o advogado presente. E Bush respondeu para George de Mohrenschildt. Na sua situação, posso imaginar bem como as atenções que você descreveu na sua carta afetam tanto você quanto sua esposa. No entanto, minha equipe não conseguiu encontrar nenhuma indicação de interesse nas suas atividades por parte das autoridades federais nos últimos anos. Só posso especular que você pode ter se tornado notícia novamente devido ao renovado interesse no assassinato de Kennedy, e assim pode estar atraindo a atenção de pessoas da mídia. 2 meses depois disso, George tentou tirar a própria vida, 4 vezes. Sua esposa ficou tão assustada que o internou. Os médicos o submeteram à terapia de eletrochoque e o liberaram no final de 1976. Em março de 1977, o jornalista Edward Epstein foi a Palm Beach para entrevistá-lo. Eles se encontraram no Hotel Breakers para o café da manhã. Foi quando George finalmente admitiu que seu contato na CIA, J. Walton Moore, o encarregou de fazer contato com Oswald. Eu nunca teria entrado em contato com Oswald em 1 milhão de anos, se Moore não tivesse autorizado. Havia muito em jogo. A amizade era real, a missão também. Eles fizeram uma pausa para o almoço. Epstein voltou para o quarto dele. Tinham combinado retomar a conversa às 3. Naquela mesma manhã, o investigador do Congresso Gayton Fonzi foi até a casa de George. O nome dele é Fonzi. Sim. Nome legal. George não estava em casa. Fonzi deixou seu cartão com a filha de George. George voltou às 2. Ele viu o cartão e subiu as escadas. Quase 40 minutos depois, sua filha o encontrou. Aparentemente, ele atirou em si mesmo com uma espingarda. Mas 6 pessoas estavam naquela casa, e nenhuma delas ouviu um tiro de espingarda. Mas uma empregada estava com um gravador ligado. Ela estava gravando uma novela. Na fita, você ouve um único disparo, às 2h21. Depois, o som de uma arma caindo no chão. E George não foi a única testemunha ligada à JFK que apareceu morta ou simplesmente desapareceu. O chefão da máfia de Chicago, Sam Giancana, foi baleado em sua cozinha antes que pudesse testemunhar sobre os planos da CIA contra Castro. O mafioso Johnny Roselli desapareceu e acabou sendo encontrado dentro de um tambor de óleo. Um ex-policial, Richard Kane, foi ligado à máfia e à CIA. Ele também foi morto em Chicago em uma lanchonete. Haley Boggs era um congressista na comissão Warren. Ele criticou publicamente o relatório Warren e pediu uma nova investigação nos anos 1970. Ele desapareceu em um pequeno avião sobre o Alasca em 1972. Os destroços nunca foram encontrados. E 1 ano e meio depois de Palm Beach, a propriedade Lab 9 pegou fogo. Décadas de arquivos de Puharich foram destruídas junto com o cachorro da família. Ele não falou com a polícia, mas depois ele escreveu que acreditava que tinha sido a CIA. Então, Puharich se escondeu. Ele morreu em 1995, após cair de uma escada. No final dos anos 1970, todas as testemunhas do caso JFK estavam mortas.
E todos no círculo de Puharich perderam seus empregos, suas reputações e seus financiamentos. Algumas pessoas perderam a sanidade. Todas as pessoas do Conselho dos Nove e todas as pessoas que podiam nomeá-los já não estavam mais aqui. Essa é uma daquelas histórias em que os fatos verdadeiros já são estranhos o suficiente sem nenhuma ajuda. Então, vamos separar o que aconteceu do que não aconteceu. As sessões espíritas aconteceram. A Round Table era real, assim como a lista de doadores. A missão de Puharich de encontrar uma droga que aumentasse a pés é verdadeira. Os 9 são outra história. Tudo o que vinha daquela sala de cobre passava por um só homem. Os alienígenas, as previsões, as equações, ninguém mais viu nada disso. E Puharich só escreveu sobre isso em 1974. Depois de JFK, depois do relatório Warren, depois que os Payne ficaram famosos. Ou 9 alienígenas previram a história, ou um homem inventou uma história para reivindicar uma parte dela. Agora, os 10 acertos em 10 tentativas de Geller realmente aconteceram na frente de testemunhas. Mas ele tem sido controverso por anos. Mas a CIA escreveu sobre ele que ele demonstrou sua habilidade perceptiva paranormal de maneira convincente e inequívoca. Mas isso não foi suficiente para manter o Stargate funcionando. O programa acabou sendo encerrado porque não estava gerando resultados valiosos. Mas isso também está sendo debatido. O que aconteceu em Dallas é diferente. Existem registros, existem testemunhas, existem conexões, muitas conexões. Conexões demais para serem explicadas apenas como coincidência. Lee Harvey Oswald conseguiu um emprego na Dealey Plaza mais de um mês antes da rota do presidente ser anunciada. Isso é ou uma coincidência ou ele sabia de algo. Agora, eu tendo a acreditar que ele sabia de algo, mas até termos todos os arquivos sobre o JFK, tudo o que podemos fazer é especular, o que nós adoramos fazer. Agora, é verdade que tudo passava pela casa de Ruth Payne, mas ela nunca foi acusada. E ela disse por 60 anos que só estava ajudando uma amiga. Ela ainda está por aí hoje e mantém essa história. E por favor, deixem ela em paz. A câmera espiã apareceu nos próprios arquivos do FBI. Depois, virou um fotômetro. O recibo da polícia diz câmera. Um agente do FBI assinou. O responsável pelo almoxarifado admitiu que mudou a papelada quando o Bureau pediu. E os teletipos de Hoover sobre isso ainda existem. Os céticos vão dizer que a câmera aparece na lista de sexta-feira, mas a bolsa só foi revistada no sábado. Talvez alguém tenha confundido uma bolsa de câmera com uma câmera. Mas uma bolsa de câmera não guarda filme. E Gus Rose a abriu e encontrou um rolo dentro. Ele disse isso sob juramento e nunca mudou sua versão. Nada disso faz de alguém um espião, mas é mais uma coisa que passou por aquela garagem e foi reescrita no papel. Essa ligação aconteceu. O relatório Warren não tinha muito a dizer sobre isso. E sem uma gravação real, Michael Payne é inocente até que se prove o contrário. Mas é outro detalhe desconfortável. George de Morenshield confessou, mas ele estava morrendo, e foi pago pela sua história. Então a confissão não é sólida. Mas ele era um informante da CIA. Na época, J. Walter Moore negou isso. Mas os arquivos confidenciais mostram que George realmente prestava informações à CIA. A CIA negou muitas coisas sobre JFK, e ainda nega. E eu não acho que George foi morto. Mas as conexões desconfortáveis estão lá. Dulles é o verdadeiro problema de tudo isso. A melhor amiga da amante dele estava envolvida em toda a história e nunca foi investigada. Isso não é uma confissão, mas prova que o relatório Warren era no mínimo incompleto e no máximo corrupto. E tudo decorre disso. Dulles nunca deveria ter feito parte daquela comissão, e eu nunca vou parar de dizer isso. Mafiosos mortos não são novidade. Eles estavam ligados ao JFK? Talvez. A máfia estava ligada à CIA? Com certeza. Mas a única morte que deveria te incomodar é a do congressista morto, o cara da comissão, Hale Boggs. O avião dele sumiu no Alasca. Agora, esse é um lugar onde aviões realmente desaparecem. Mas seria bom ter algum desfecho sobre isso. Mas sem destroços, sem desfecho. A casa de Puharich realmente foi incendiada enquanto ele estava fora. Os filhos dele estavam em casa, mas conseguiram sair a tempo. O cachorro realmente foi morto. E as anotações dele foram perdidas. Mas ele publicou antes do incêndio. Então, é isso que nos resta. Uma explicação comum. Famílias ricas são interligadas. Elas têm conexões entre si, com o governo e com a comunidade de inteligência. Pessoas ricas se agrupam. Sim, claro, elas se reúnem em sessões espíritas com a CIA e o cara que atirou no presidente. Meus amigos de pôquer se reúnem em volta da TV, cerveja quente e leve e as almôndegas da esposa de alguém. Você tem razão, mas correlação não é conspiração. E também não é exculpatório, doutora. Isentar alguém de culpa. Eu sei o que isso significa, mas isso não explica o padrão. As mesmas pessoas continuavam aparecendo em torno de pesquisas psíquicas, financiamento militar, os Paynes, Oswald e a CIA. Eu nem cheguei a falar sobre a conexão do OVNI de Maury Island com JFK, mas tem um episódio inteiro sobre isso. Mais nomes como Fred Crisman e Guy Bannister, mais pessoas ligadas a Nova Orleans, todos conectados à CIA, todos ligados à máfia e à morte de um presidente. Coincidências não são uma conspiração, até que sejam.
Os deuses alienígenas não eram reais, as 9 pessoas eram. Eles tinham o dinheiro, as conexões e o poder para mudar o mundo. E ninguém podia provar o contrário. Existem pessoas lá fora, neste exato momento, sentadas ao redor de uma mesa, decidindo quem vive e quem morre, decidindo quais líderes eleitos são inconvenientes, decidindo quais histórias você pode ouvir. Não importa se você é um mafioso, dono de boate ou presidente dos Estados Unidos. Se você se tornar um problema, você desaparece. Mas ninguém em uma mesa dessas acha que é um vilão. Eles acham que foram escolhidos. Um deus, uma bandeira, uma voz na escuridão. Sempre existe algo que dá permissão para pessoas poderosas. E, uma vez que eles têm essa permissão, as regras comuns não se aplicam a eles. As pessoas à mesa mudam, mas nunca há um assento vazio.